Olá, o Bem Assim está começando e eu queria aproveitar para convidar você para se inscrever no nosso canal. Assim que você se inscrever, você vai ter toda a possibilidade de receber todos os nossos vídeos no seu e-mail e o YouTube vai te avisar sempre que eu postar e publicar alguma informação aqui no nosso canal. Então eu conto com você, conto com a sua inscrição, ok? E se gostar do vídeo, aproveita para dar aquela curtida. Então vamos ao assunto de hoje, que será sobre as filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Mesmo com todas as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, as filas nas agências da Caixa Econômica Federal têm sido extensas, quilométricas, sendo impossível manter o distanciamento social necessário para que evite o contágio, do coronavírus nessa pandemia que estamos vivendo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Procurador Federal Leandro Mitidieri, lá do Ministério Público Federal, daqui da região dos Lagos, para ele contar para a gente sobre todas essas ações que o Ministério Público está movendo. Olá, Leandro, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o nosso convite, está aqui mais uma vez participando do Bem Assim com a Andréa Moraes, que você já esteve presente, no nosso programa no estúdio, e agora nós estamos aqui nesse novo momento, que é na quarentena, esse bate-papo à distância. Então eu estou daqui e você aí na sua casa. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa ação que o Ministério Público Federal está movendo, para que evite esse momento de fila, esse atendimento nas caixas econômicas federais, nas agências da Caixa Econômica Federal, evitando aí esse contágio, para que mantenha esse distanciamento social. Então, qual é essa ação civil pública que o Ministério Público está movendo para que evite esse contágio, que evite essa aglomeração nas filas da Caixa Econômica Federal? Conta aí pra gente. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em relação a esse método do pagamento do auxílio emergencial por parte aí, do governo federal e Caixa Econômica Federal. Um método que não deu certo, desastroso. Não é possível que a gente, no pagamento de um auxílio tão importante, a gente acabe gerando um foco de contágio, quase que jogando fora todo o trabalho árduo do isolamento. É importante entender que o isolamento, uma vez apontado aí pela área médica, pela área competente, não tem como prosperar, não tem como dar certo se não houver, concomitantemente, uma proteção socioeconômica para as pessoas. Então, é daí que surge, inclusive, essa discussão um tanto quanto absurda, essa dicotomia entre vida versus economia. Quando, na verdade, o isolamento, ele tem como objetivo justamente você voltar o quanto antes à vida normal. Agora, esse isolamento ele não tem como funcionar se não houver essa proteção socioeconômica na forma, por exemplo, como acabou sendo feito aqui no Brasil, de um auxílio emergencial no valor de R$600. Ocorre que a gente verificou que esse método utilizado foi um desastre, uma só instituição bancária realizando o pagamento, e sem nenhum tipo de organização em relação às filas. Então, reunimos aí as visões do Ministério Público Federal sobre a questão, que vem sendo tratada no país inteiro. Reunimos a visão do Ministério Público do Trabalho, com a sua visão das condições de trabalho dos empregados, envolvidos nessa atividade toda, e a visão do Ministério Público Estadual, e ajuizamos uma ação civil pública que é mais uma ação, específica para a nossa região dos Lagos,
sendo importante ressaltar que essa demandas parecidas têm sido ajuizadas em outras regiões do país. Verdade. Os funcionários ficam expostos também, né? E é necessário pensar na proteção de todos. Mas essas ações não vão fazer com que as pessoas que necessitam do auxílio emergencial recebam. Vocês pensaram em alguma ação para que agilize esse pagamento e que essas pessoas realmente recebam auxílio emergencial sem que precisem se aglomerar em filas? A nossa demanda, ela não versa exclusivamente sobre a questão da organização das filas, né? Ali são listados vários pedidos que tratam dessa organização, né? do método de pagar esse auxílio, mas a gente também faz um pedido que é, na verdade, provavelmente a origem de todos os outros problemas, que é a da devida análise urgente desses auxílios, né? Então, se a gente tivesse tido um pagamento célere, né, ágil, eficaz desses auxílios, a gente não teria chegado nesse ponto do acúmulo de pessoas em filas absurdas. Então, também houve esse pedido para que se acelere essa análise, né, esse pagamento, lembrando que a gente já vive no atual governo um outro grande absurdo, que foi o atraso nos pagamentos, na análise e pagamentos dos benefícios do INSS, com milhares de pessoas ajuizando ações na Justiça Federal. Isso antes do Covid. Então veja que situação. Nós já estávamos com essa situação absurda e aí nós mergulhamos em uma outra, numa soma aí, como fica claro aí, numa tempestade cada vez mais perfeita, com todos os elementos aí para complicar, né, e colocar em risco a vida das pessoas. E a partir de quando essas recomendações devem ser cumpridas? Agora, na sexta-feira, no final do dia, a nossa ação civil pública obteve êxito, a liminar foi deferida, então já começamos a agora acompanhar a execução dessa decisão, né, por parte da União, Caixa Econômica e também governo do Estado, no sentido de organização das filas, né, sob pena de serem impostas aí as sanções decorrentes do descumprimento de uma ação judicial. E aí, realmente, a outra parte se torna muito importante, que é a do controle sobre a aplicação desses recursos. A gente fica aqui torcendo para que essas ações tragam, né, resultado e que essas pessoas recebam logo esses auxílios, cheguem logo em suas mãos, não é isso? Agora eu queria que você contasse para a gente se o Ministério Público Federal está tendo alguma outra ação aqui na região dos Lagos relacionada à pandemia. Em relação a outras demandas do Ministério Público Federal, são várias, né, que vêm sendo divulgadas, porque elas começam desde a questão dos cruzeiros internacionais que chegavam em Búzios. Então, logo quando a pandemia se inicia, né, nós fizemos essa recomendação para que fossem cancelados aí, proibidos, né, cruzeiros internacionais, né, aportando aqui na região dos Lagos. Também tivemos uma situação parecida em relação ao aeroporto de Cabo Frio, que também tinha voos internacionais. Então, essas foram as primeiras demandas. De lá para cá, nós tivemos uma série de outras atuações e, além da ação civil pública em relação às filas da Caixa Econômica Federal, nós também estamos tratando de um ponto muito importante, que é os recursos federais que chegaram para os municípios da região dos Lagos. Então, é uma questão que também está sendo coordenada nacionalmente. Aqui nós recebemos as informações, temos os valores,
por município, né? E estamos questionando. Primeiro o seguinte, se chegou o recurso. Essa é a primeira pergunta. Né? Saber se esse recurso federal anunciado está chegando. Chegou aqui nos municípios. Queremos saber isso. E depois vem toda a nossa análise em relação à devida aplicação desses recursos nos seus devidos fins. Então, já temos essa situação aí absurda, né, dos respiradores prometidos que não chegaram, e temos também uma situação muito estranha, que é a dos testes. Né? O Brasil, ele conseguiu ser um dos países que menos testa. Então, se esse número já está, o nosso número aí de infectados e de mortes, se esse número já está, né, quase que alcançando aí as primeiras posições, e alguns dizem logo pode chegar a ultrapassar todos os países, menos, é claro, os Estados Unidos, né, como país com o maior número de casos e maior número de mortes, nós precisamos lembrar que o Brasil alcança essa marca sem ter feito um número significativo de testes. Na verdade, se você colocar o número de mortes comparado ao número de testes realizados, o Brasil é hoje, pelos países ali controlados, o que alcançaria, né, a pior relação, morte por teste. É claro que também há outros países que também não estão testando nada. Então não haveria como dizer que o Brasil seria a pior situação no mundo, mas sem dúvida nenhuma estaria pior do que os Estados Unidos. Né? Repetindo, na relação número de mortes por testes realizados. Então, do que o Brasil testa, né, o número de mortos percentualmente é o pior do mundo. É muito triste, né? A gente saber que é necessário fazer um acompanhamento, né, por conta de uma verba recebida para que seja aplicada corretamente, mesmo em uma situação de pandemia, né? A gente tem que fiscalizar sempre as pessoas que nós votamos, que elegemos para nos representar. Isso é muito triste saber que ainda, mesmo numa situação como essa, existe o superfaturamento, né? Alguns governantes aproveitam o momento para fazerem superfaturamento. É triste. Mas a gente continua aqui torcendo, né, para que isso passe logo, para que esse auxílio emergencial chegue logo nas mãos dos necessitados, das pessoas que precisam, né? E que as organizações fiquem mais acertadas, que as coisas fiquem mais certas nos lugares e que a gente consiga sobreviver e voltar logo ao nosso novo mundo, né? E eu aproveito também para desejar a vocês uma excelente semana, que está começando hoje, e que a gente sobreviva com saúde. Força! Se precisar sair, lembre-se, use a máscara. E proteja você e proteja todos. E não se esqueça, hein? Aproveita para se inscrever aqui no canal e se gostou do vídeo, dá aquela curtida. Beijo! Até o próximo vídeo.